Histórias reais de vida na imigração, mais uma vez em Luxemburgo. E eu tenho um convidado que promete contar muita coisa boa. Lembrando que ele é angolano, português, vive em Portugal, mas tivemos que vir para Luxemburgo para podermos falar. Isso é uma história que vocês nem querem imaginar. Mas eu vou deixar de rodeios e vou chamar o meu convidado. Fábio, se faz favor, seja bem-vindo. Tudo bem, meu puto? Obrigado, Couto, obrigado. Bem, esse é o Fábio, ele é o Fábio Nascimento. Alguém que eu conheço há algum tempo e deu-me o prazer de conversar e trazê-lo aqui para histórias reais da vida na imigração. Não fica nervoso, chefe? Como é? Fica à vontade. E esse nervosismo para quê? Fica à vontade, meu amigo. Não, estamos em família. Então, está tudo bem. Fábio, vamos aqui começar a apresentar aquela pergunta que eu faço que é típica. Quem é o Fábio Nascimento? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Já queria participar faz algum tempo. E ainda bem que foi aqui em Luxemburgo, está com um sabor Totalmente especial. Fábio Nascimento é um jovem de 32 anos, angolano, atualmente a residir em Portugal, mas também já passou por outros países além de Portugal, mas que por si só acabou por firmar a sua vida, a sua identidade em Portugal. Pessoal, eu chamei o Fábio para aqui porque nós temos aquele estereotipo de que quem é imigrante angolano vai para Portugal, obrigatoriamente tem que trabalhar naqueles subempregos, nos trabalhos mais forçados. Não que os trabalhos não sejam forçados, né? Claro. Mas tipo aqueles trabalhos que são os que as pessoas menos querem. O Fábio, ao longo da nossa conversa, vai contar a sua jornada e você vai perceber que sim, independentemente de você ser angolano e imigrante, é possível você estar em Portugal, trabalhar numa área boa, onde você estudou e se formou, e ter um salário considerado acima daquilo que é o mínimo. Sim. Certo? Não vamos estar aqui a dizer o teu salário, sim, mas sim. pronto, é só para entender que é possível, sim senhor. Acima do mínimo e também acima da média. E acima da média. Sim. Pronto, Fábio, vamos começar por saber o que é que te motivou a sair primeiro de Luanda. De Luanda. Eu sempre tive o sonho, eu nasci em Luanda, depois tive uma certa passagem pelo Ambo, conhecido como Nova Lisboa, sempre tive o sonho de estudar num país de língua inglesa. Inicialmente o meu sonho era ir para a Inglaterra, mas na altura, quando eu fiz a aplicação do visto de estudante, foi-me negado o visto na Inglaterra. Ok. Então acabei por ir para a Namíbia, onde fiquei um curto período a aprender o inglês. E depois, como a aceitação do visto foi para Portugal, acabei por vir para Portugal, por já ser uma terra familiar, o meu pai é português, acabou por ser uma casa. E também, visto que eu venho de uma família ligada à construção, Portugal tem a cultura e a tradição de ser um dos melhores países a nível da engenharia de construção. Então, por que não juntar o útil ao agradável, e acabei por ir para Portugal com esse objetivo. Importante dizer aqui, o Fábio disse que vem de uma família de construção. Vocês já como gostam do assunto, vão dizer, não, é por causa disso que as portas lhe abriram. Não tem nada a ver. É mesmo só família de construção que trabalha no ramo, mas não quer dizer que facilitaram nada, nem houve aberturas. Pronto, continuando com a nossa conversa, Fábio. Chegaste em Portugal, como é que tu te sentiste em Portugal? Tu vês que Portugal de hoje é diferente de Portugal na altura que tu chegaste. Como é que tu avalias isso? Foi uma adaptação muito difícil. O nível de ensino é totalmente diferente, a cultura. Apesar que o choque cultural acabou por não ser tão grave, porque como já tenho o meu pai português, acabou por ser fácil. Mas uma coisa é viver em Angola, outra coisa é viver em Portugal. Ou seja, nas escolas, no mercado de trabalho, eu tinha que fazer 2 vezes, 3 vezes mais do que um local. 4 vezes mais do que um local, tinha que me aplicar muito mais. Então a faculdade foi um choque violento, mas eu não quero muito falar de faculdade de formação porque vai parecer que isso foi o critério preponderante para conseguir estar no mercado de trabalho. Não, mas Fábio, vamos lá ver. Tipo assim, mas tu te doaste a estudar. Claro. Que é importante as pessoas saberem. Sim. As pessoas às vezes chegam em Portugal com pouca ou com muita idade, acham que não tem que se fazer esforço para estudar, já vêm com maus hábitos econômicos dos seus países de origem, porque existe alguma facilidade. E quando chegam num país em que
você precisa de ter um currículo, fora o currículo tem que ter um diploma, tem que ter uma formação para que haja maiores oportunidades de emprego, as pessoas se sentem tipo, fogo, aqui é difícil. Não é difícil, Sim. tu só precisas de te adaptar e fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. E é sobre isso que eu quero que tu fales. O facto de tu ter chegado, como tudo, as coisas não são perfeitas, mas tens escolhido estudar e te esforçares. E passares por situações para hoje estás onde estás. Claro. Então partilha essa história com pessoa. Mas antes disso era importante partilhar que eu, por exemplo, venho de uma família de pais que não fizeram ensino superior. Minha mãe não fez a faculdade, meu pai não fez a faculdade, mas dentro de casa foram pessoas que atingiram, na perspectiva deles, o sucesso, né? E me foi incutido que o sucesso não é pautado só pela formação acadêmica, mas é importante tu encontrares um propósito dentro daquilo que tu queres, que tu sonhas. E ao longo da minha trajetória acadêmica, como qualquer jovem, eu tive dúvidas daquilo que queria, que trabalho, como começar. E felizmente sempre tive um pai que me incentivou a começar a trabalhar antes mesmo de concluir a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar antes de terminar a faculdade. E achas que isso foi bom ou foi mau? Na tua perspectiva hoje, com 32 anos de idade? Foi muito bom, muito bom. Porque quando terminei, já tinha alguns anos profissionais e tinha colegas que quando terminaram, né, terminaram no mesmo ano do que eu ou até depois, mas tinham muito menos experiência. Eu já tinha entrado no mercado de trabalho como estagiário, eu já conhecia diversas categorias dentro do setor, porque muitas das vezes nós entendemos que, olha, eu vou me formar, eu tenho que trabalhar como diretor de um banco, mas muitas das vezes a pergunta é como é que eu chego a diretor de um banco? Quais são as etapas que tu precisas traçar para chegar até ali? Hoje eu trabalho com fiscalização de obra e gestão de projeto, mas eu comecei como um ajudante de um diretor de obra. Comecei como um ajudante de uma pequena firma em que eu fazia de tudo. Mandar e-mails, ir levar um material, fazia de tudo. Ou seja, e isso permitiu-me de alguma forma perceber que o mercado de trabalho tem vários setores e que tudo é um processo paulatino, né? E contínuo. Então tu achas que o que falta às vezes para muitos imigrantes não alcançarem determinados pontos ou é principalmente a falta de humildade? Eu acho que sim, que nós às vezes temos já com muito rei na barriga e achamos que já não precisamos recuar. Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Eu particularmente acho que concordo que a questão da humildade é uma peça a ser trabalhada dentro de nós, mas acredito que o maior desafio é a mentalidade de escassez. Porque claro que todos nós, quando vamos para um ambiente novo, temos aquela crença de que eu não consigo, eu sou menos capaz, e muitas das vezes os rumores sociais, os ruídos sociais acabam por tomar conta do nosso mindset, da nossa mentalidade. Eu particularmente foquei simplesmente naquilo que era o meu sonho. A dado momento, o meu sonho, eu queria ser engenheiro e queria ser espelho daquilo que o meu pai foi. Então eu meti na cabeça de que eu quero e tenho que ser aquilo, independentemente, se não for em Portugal, provavelmente vai ser em outro sítio. Mas no momento eu não pensei em plano B, foquei naquilo e depois comecei a entender que precisava de micro passos. Uma das coisas muito menosprezada é a questão de como fazer um currículo. Como me relacionar na comunidade de forma a conseguir perceber qual é a melhor forma de marcar um currículo, qual é a melhor empresa, alguém que te possa ajudar. E eu acho que felizmente o facto de eu ter conseguido fazer essa observação de amigos, como fazer um currículo, estudar um pouco da cultura e não pensar apenas como um angolano, um imigrante, mas também pensar como sendo um local, como é que eu agiria, o que é que faria. Muitas das vezes eu tive que imitar comportamentos para me adaptar ao meio onde estava. E está tudo bem, não me descaracterizei a nível de identidade, a nível dos meus valores, simplesmente percebi que eu saí de casa, agora eu estou numa nova casa e tenho que viver, adequar aquilo. Então isso fica como chamada de atenção a você que imigrou e acha que o país onde você agora vive tem que se adaptar aos teus hábitos. Exato. Porque o nosso problema, vou falar barra angolanos, não de todos, mas de algum grupo, de um grupo assim, é que acham que quando chegam, por exemplo, em determinado país,
esse país tem que se adequar aos hábitos dele, aos costumes dele, e não entendem que se você foi para um determinado país, você é um grão de areia numa imensidão de hectares de areia, se assim podemos dizer. Exato. Então tu é que tens que perceber que não. Se eu pretendo chegar ali, se eu quero alcançar um determinado ponto, eu tenho que ser humilde. Ser humilde não é ser burro, ser humilde nem é aceitar tudo, mas é você perceber que em determinados pontos você tem que, não, eu tenho que descer aqui, tenho que entender como é que funciona, como é que as pessoas aqui se comportam, como é que eu devo fazer, porque há portas que só se abrem quando você mesmo liga-se com o nacional. Sim, sim. E o nacional só vai falar contigo se ele sentir que de alguma forma você tem bons princípios e respeita a cultura dele. Exato. Nós temos facilidade em Portugal porque fala-se português. Sim. Mas outros países, mano, você quer crescer, tem que falar a língua. Claro. Como é que você quer alcançar aquele ponto, mas não quer se doar a aprender a língua? Concordo. Isso é um dos pontos que eu acho crucial. E uma das coisas que eu adoro, e foi por isso que eu convidei o Fábio, é justamente isso, passar o princípio dele, de qual foram os passos que ele tem corrido, porque eu acredito que tu também ainda estás numa jornada. Estou numa jornada. Estás numa jornada. Sim. Mas mesmo para chegar onde tu estás, quais são os passos que tu foste dando? Essa humildade, esse sentimento de que com humildade vamos fazer acontecer, vamos nos doar e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Acho que eu destruí logo a crença de que por ser imigrante não consigo e por ser imigrante não tenho espaço. Depois passei a perceber porque eu mandei imensos currículos, fiz inúmeras aplicações e durante muito tempo não consegui. E houve um período em que eu parei e perguntei por que eu não estou a conseguir? Deixei de atribuir a culpa ao sistema e passei a olhar para mim, perceber o que é que eu posso fazer melhor. E bato muito na tecla de currículo, porque acredito que muita gente também em casa acha que sabe fazer um currículo, mas não sabe. E eu te pergunto, será que tu sabes fazer um currículo? Yeah. E está tudo bem também se não souberes. Yeah. Há profissionais, há RHs, que tu pagas uma mentoria, pagas uma consultoria e a pessoa te explica, faz um ensaio de como fazer uma entrevista, porque há várias perguntas-chave que muitas das vezes acabam por condicionar a tua aceitação ou não numa entrevista. Então, se tu achas que sabes fazer, boa, já estás acima da média. Se estás na dúvida como qualquer outro, paga uma consultoria, pergunta a quem sabe, que eu acho que também é um outro problema nosso de enquanto imigrantes, a não partilha de experiências. Chegar e perguntar, Lialvio, como é que foi para chegares até aí? O que é que fizeste? Qual é o sítio que tu dirigiste? O que é que eu também posso fazer? E muitas das vezes é só imitar, a receita do bolo já está feita, é só copiar. É só copiar e se perceber se o bolo ficou muito grande para aquilo que tu querias, então diminui o fermento. Se ficou muito doce, diminui o açúcar. Mas a receita está lá e está feita. Tu tocaste num ponto, Fábio, que é a questão de fazer mentoria ou assessoria. E eu gostaria de convidar você, que é meu seguidor, que vê os meus conteúdos, a entender que quando as pessoas convidam-te a fazer uma mentoria, nem sempre é no intuito de tirar dinheiro do bolso. Claro. É porque às vezes, tal quanto eu, é vontade de querer ajudar. Claro. Mas para você ser ajudado, você também precisa de se ajudar. Concordo. E entender que quando eu vou fazer uma mentoria, eu vou ganhar conhecimentos que eu ainda não tenho. Estás a ver? Que eu ainda não tenho. Porque nem tudo a gente sabe. Eu próprio, Lialvio, faço mentoria e assessorias para as pessoas que querem emigrar para a Europa e principalmente a Alemanha, agora tenho conexões com Luxemburgo. Mas quando eu também estou numa situação em que preciso de subir um degrau, e aí onde não tenho, eu também vou buscar mentores, pessoal. Eu também vou procurar mentores, também pago mentorias, também vou assistir, também vou saber mais, para poder chegar aqui a ensinar. Claro. E há muitos erros que eu já não cometo, porque fui beber d'água de alguém. E é normal que esse alguém que teve anos de estudo, diga, olha, eu estou disposto a ensinar-te, mas o meu preço custa X, se tu quiseres, vem, eu vou. E vais mesmo entender que aquelas pequenas coisas fazem toda a diferença. Toda a diferença. E vocês conseguem atingir tipo outros patamares, outros passos, só mesmo assim. Fábio. E só para dar uma nota, muitas das vezes eu questiono, se tu não és capaz de pagar uma mentoria que é investir em ti, do que é que tu és capaz?
E muitas das vezes eu questiono isso às pessoas. Tu vais pagar 100 euros, tu vais pagar 200 euros. Eu pagaria 2.000, 3.000 para sentar com alguém que me fosse me dar a direção. Olha, faz isso, isso, isso. E eu, em vez de ficar 6 meses a lutar num processo, em uma semana conseguiria atingir o meu objetivo. Para mim, aquele valor paga todo o meu esforço. O tempo, O tempo, o esforço, tudo. Então, eu acho que adotar uma mentalidade mais de resultado, produção, acaba por tirar um pouco do peso. Claro que também há muita gente que talvez oferece que também o resultado final não compensa. Mas dali é que está o contacto, fazer a pesquisa, analisar o conteúdo da pessoa, do tal mentor, ver se realmente tem bases para poder resolver o teu problema ou não. E isso tudo a gente também concorda, porque tem muitos mentores aí que é mentor do cambalacho, mentirosos, aldrabonos, já nem aldrabões, aldrabonos, que criam mesmo problemas onde não tem necessidade. Como é que foi a tua inserção para o mercado de trabalho? Como é que foi as tuas primeiras experiências quando tu decidiste então começar a trabalhar? A minha primeira experiência de trabalho, como eu disse a priori, eu ainda estava na faculdade, mas fiz várias candidaturas, depois tive a sorte de entrar numa empresa pequena, onde eu fazia diversas tarefas no setor da construção, quem está ali do outro lado e entende, vai perceber muito rapidamente. Fazia orçamentação, fazia apoio em direção de obra, fazia aprovisionamento de materiais, fazia um bocadinho de tudo, mas foi uma passagem curta, foi uma passagem de 6 meses, onde foi muito exigente, e ao fim de 6 meses, o próprio dono da empresa chamou-me para conversar e disse: olha, tiveste cá os 6 meses, mas ainda assim, acho que durante os 6 meses não conseguiste alcançar aquilo que era a nossa expectativa. Pá, dou-te mais 2 meses e nesses 2 meses tu tens que agarrar. Epá, eu claramente que saí daí pá, com a cabeça... Como é que eu vou fazer? Com a cabeça quente. Mas, pá, mais uma vez, pus-me no quarto trancado e disse: pá, se eu tenho 2 meses, então agora é o tudo ou nada. Vocês sabem que aqui o Fábio poderia se meter na posição de vítima, né? Encosta um bocadinho aqui. Sabem que o Fábio nessa situação podia se meter na posição de vítima. Ele podia já dizer: pronto, é isso, é porque eu sou bumbo, é por isso que estão a dificultar a minha vida. Aqui os portugueses mesmo, aqui o sistema mesmo, é que não presta, é que não é. E entrar numa bolha só dele, em que mais uma vez seria mais um a ficar no meio do caminho, porque está a arranjar culpado em vez de ver a solução. O Fábio olhou para a situação e disse: epá, aqui eu só tenho 2 meses. O que é que eu preciso de fazer para contornar essa situação? O que é que tu fizeste? Eu entendi que, primeiro, não levei a peito a crítica, porque percebi que realmente eu tinha 0 experiência e fui posto sob pressão e era normal, ou seja, passei a aceitar aquela crítica e aceitar que talvez eu não estava tão preparado para diversas tarefas. Mas também, como eu fazia multitarefas, eu disse: pá, vou dar um passo para trás e vou procurar provavelmente uma área, uma função em que eu vou desempenhar talvez 2. Se eu estava a fazer 5, ainda não estou tão preparado, vou procurar uma coisa mais específica. Felizmente, essa experiência de 6 meses já me deu uma visão do mercado, de quais são os setores, quais são a categoria. O mundo da construção é muito amplo. Tu tens fiscalização, tu tens produção, tu tens inspeção, tu tens aprovisionamento de materiais, tu tens muita coisa. E eu decidi não esperar os 2 meses nessa empresa. Fiquei apenas 1 mês e comecei a fazer outras consultas de mercado. Como já tinha experiência ganhada nesses 6 meses, conseguia falar com mais propriedade, conseguia me vender, conseguia me vender, que é importante. Não esperar em casa que venha alguém bater a porta, mas me vender. Saber disso, porque muitas vezes eu pergunto às pessoas: o que é que tu sabes fazer? Eu, hoje, passado 6 anos de experiência, eu sei responder isso em 3 palavras, mas talvez tu que estás no início, se parares e te perguntares o que é que eu sei fazer, não é o que é que eu estudei, o que é que eu ando a ler, não, é o que é que tu sabes fazer. E quando entendes o que é que tu sabes fazer, tu consegues te vender. Dentro da tua verdade, atenção. Dentro da tua verdade. Dentro dos teus limites. Sem mentira. Então, pronto, passado esse período, consegui uma outra oportunidade, fui grato
a empresa onde fiquei. E depois lá tive a felicidade de entrar num dos maiores gabinetes de fiscalização de Portugal. Não vou estar aqui a citar o Não, vai só. Bem, mas também posso. Chover, e aqui está a começar a pingar, aqui sabe, em Luxemburgo mesmo assim, pinga, despinga, pinga, despinga. Produção, só favor, ajuda só aqui. Muito obrigado. Bem, não, mas ficamos os dois aqui. Ok, bom. Nós ficamos os dois aqui assim. Encosta mais. Eu tenho que encostar aqui. Mas alguém que eu não comi, que atingiste essa altura. Não sabe. Bem, não, mas diz-me, estás confortável aqui? Não, mas agarra então, você que é um cagado. Mas eu que tenho que agarrar para você ficar à vontade. Mas como disse, então foi isso. Eu me enverguei depois para uma outra empresa, a DDN, uma empresa de fiscalização, e dali para frente foi sempre acreditar, ou seja, isso acabei por plantar a semente de que é possível. E antes eu estava num ciclo onde as pessoas diziam que em Portugal só se ganha o salário mínimo, só se ganha o salário mínimo. E eu passei a estar no meio onde pessoas ganhavam 3, 4, 5 vezes mais do que o salário mínimo. É possível, sim. Há pessoas em Portugal na construção que ganham 4 mil, 5 mil. E atenção, pessoas sem faculdade. Um encarregado de obra, que é uma pessoa que tem muitos anos de experiência, mas não tem uma faculdade, ou seja, ele tem a faculdade da vida. Muitas das vezes ele ganha, muitas das vezes não, 99% das vezes ganha mais do que o engenheiro. E muito facilmente ele ganha 3 mil euros à vontade. Claro que isso não é um número maioritário na sociedade, mas há. E quando eu comecei a ter contato com essa realidade, comecei a ver, então, eu tenho que deixar de lado essa conversa do salário mínimo e de que não é possível. E no início da entrevista perguntaste como é que eu vejo Portugal hoje. Quando eu vim estudar, realmente havia poucos angolanos a trabalhar em setores chaves. Hoje, pelo menos na construção, eu tenho muitos parceiros, colegas, principalmente, inclusive de Moçambique. Tenho muitos bons profissionais de Moçambique e que foram recrutados mesmo em Moçambique. Foram recrutados em Moçambique para vir para aqui. Hoje em dia já há muitas empresas portuguesas, depois posso citar nomes, posso dar o Liauzo e o Liaudo para partilhar convosco. Há 3 empresas grandes em Portugal que fazem recrutamento em Moçambique, que fazem recrutamento em Angola, que têm bases de vida em Portugal, que tu podes vir e viver no estaleiro e depois de um período, claro, organizas a tua vida e vais. Mas a partir dali desbloqueou a mentalidade de escassez na minha cabeça. Desbloqueou a mentalidade de escassez, passei a ver que é possível e hoje estou feliz no mercado onde estou. A chuva parou, só para vocês verem a brincadeira daqui. Pronto, deixa-me ver, vai. Podes continuar. E hoje estou feliz no mercado onde estou, mas claro que também com isso contribuiu para alimentar a crença de que eu consigo trabalhar em qualquer parte da Europa. Estamos aqui em Luxemburgo, quem sabe, por que não? E já agora, o que é que tu achaste, pelo pouco que tu estás a ver, o que é que tu achaste de Luxemburgo? Olha, é uma cidade muito acolhedora, facilmente eu viveria aqui, muito facilmente. Clima, a qualidade da alimentação, que também impacta. O facto de ter uma comunidade portuguesa também muito, muito grande. E acredito que um dos fatores, esses fatores que eu citei são coisas muito fundamentais num processo de imigração. Atenção, imigrar não é só por uma questão monetária, porque tu hoje podes imigrar para ganhar um pouco mais, mas lá para frente custar a tua saúde emocional, custar o teu afastamento familiar, muitas outras coisas. Preferencialmente juntar vários ingredientes. Eu acho que aqui tu tens bom clima, tens uma remuneração acima da média europeia e tens transportes, só o facto de ter os transportes públicos acessíveis, sem custo nenhum, zero. Isso facilita muito a dinâmica, porque mesmo que tu tenhas carro para o trabalho, muitas das vezes, hoje em dia, os trabalhos no interior as pessoas aqui vão querer dizer já aqui, mas clima, Fábio, clima como se aí também faz boa de frio. Como é que estás a dizer que... Não, pessoal, assim, nós sabemos que faz frio, mas nós já estamos habituados, nós já estamos a vir de países que fazem frio. Então, mais clima, menos clima é indiferente. Pessoal, aqui a comunidade de Palopes é muito grande, tu te sentes tipo em casa. Salários, tipo, as pessoas vão dizer, não, mas o custo de vida é muito alto, não? Eu acho que é proporcional aos salários que se aplica aqui dentro de Luxemburgo, a vida que tem aqui dentro de Luxemburgo. Agora,
Para vir aqui já que é os trilhos. Para conseguir alugar uma casa que é os trilhos. Mas é possível. Não, tu estás aqui porque para mim tu és uma referência de evolução e sucesso, Monengo. Então é uma coisa que eu quero partilhar para que mais pessoas entendam que sim, como imigrante é possível vencer. É possível. É possível desde que você faça as coisas certas, desde que você se doe a pagar o preço. Você consegue vencer. Hoje tu tens uma vida que, claro, como qualquer um de nós precisa de melhorar mais, queremos alcançar outros patamares, mas tu consegues ter um salário acima do salário mínimo, acima do salário médio. Então, quer dizer, consegues formar família, consegues, e o que é importante também, investir mais na tua própria educação, ou seja, não é só faculdade, fazer um curso de língua, fazer um curso técnico online, consegues ter tempo de qualidade. Nós estamos aqui, estou em Luxemburgo com o salário de Portugal. Está aqui com o salário de Portugal. Normalmente há o tabu de que é o contrário, né? Quem vive lá não consegue fazer nada para sair, para passear. Eu digo mais, quem vive lá como imigrante e depois para carregar mais imigrante negro. Não, é possível, sim senhora, pessoal. É difícil, O Fábio aqui ainda disse há pouco tempo, teve que estudar 2 vezes mais, teve que se dedicar 2 vezes mais, se calhar teve que engolir sapos 3 vezes mais, mas com calma, com cuidado, é possível, sim senhora, chegar lá. Fábio, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar para todo jovem, tal quanto nós, imigrante, ou que deseja se tornar imigrante, que está em Angola, que está em Cabo Verde, Moçambique, que tem esse bichinho da imigração? Tu, como jovem, quero que tu deixes uma mensagem do que eles devem ou podem fazer quando decidem entrar dentro dessa jornada. Eu acho que todos nós temos uma aversão a risco, mas a aversão a risco é proporcional, ou deveria ser proporcional à nossa idade. E se tu és um jovem, quando eu digo jovem não é só no conceito de idade, mas jovem de mentalidade. Se tu não decides correr riscos hoje, muito provavelmente lá para frente tu vais continuar a ter um estilo de vida, uma posição não satisfatória. Se tu queres viver uma experiência nova, se tu queres condições melhores, se tu queres poder criar uma família, se tu queres poder pagar tuas contas, se tu sonhas ter uma casa melhor, tu precisas vencer a mentalidade de escassez, acreditar que é possível, definir objetivos e, acima de tudo, eu acho que é muito importante, eu bato muito nessa tecla de tu te envolveres com a comunidade. Porque eu vou falar, por exemplo, como angolano, muitas das vezes é aquela crítica de quem vem de fora, vai para Angola e se beneficia de tudo do bom e do melhor e depois vai embora e leva os nossos recursos. Mas muitas das vezes nós também viemos para aqui, para fora, só à procura disso, dos recursos. Então eu acho que isso não é justo. Ou seja, se tu estás num determinado país, tu tens mesmo que te inserir um pouco na sociedade para tu poderes também dar algum valor àquela sociedade e por si só, por consequência, virá também a recompensa. Hoje eu moro em Portugal há 2 anos, tenho muitos amigos portugueses. 2 anos? 12 anos. 12 anos, tenho muitos amigos portugueses, também sinto-me parte do país. Já és tuga mesmo também. E quando eu digo já és tuga, não é no sentido só da documentação. Não, de tudo. De tudo. Eu, por exemplo, eu também tenho a dupla nacionalidade. E eu também me sinto tuga. Eu, por exemplo, eu fico malaique se jogar agora Angola e Portugal. Ficas meio dividido. Vou por quem? Estás a entender? Porque ambos os países, eu digo também assim, que Portugal também recebeu-me muito bem, tu sabes? Portugal recebeu muito bem, mas é como tudo, nenhum sítio é perfeito, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Então também sou muito grato por Portugal. E nem falo da documentação, né, por aí, porque não tivemos documentação pelo tempo de residência, né? Mas pelas oportunidades, pelas portas que foram abertas. É como toda e qualquer sociedade, tem pessoas mais afáveis, tem pessoas menos afáveis, tem pessoas mais complicadas, tem pessoas menos complicadas, mas que no final do dia eu acho que é uma boa sociedade que precisa de melhorar alguns pontos. Então, respondendo de forma bem direta, eu acho que assim,
o processo é uma jornada e uma jornada precisa ser vivida com algum entusiasmo e não olharmos só para o objetivo final, né? Se fosse uma analogia, tu estás a escalar uma montanha, se tu passares o tempo todo a olhar para cima, provavelmente tu vais ver que aquilo é muito longe, e se estiveres a olhar para baixo constantemente, à medida que tu fores evoluindo, tu vais começar a ter medo do que está lá embaixo. Mas medo de escorregar e cair, a queda vai ser grande. Mas se olhares ao redor e apreciares a paisagem ao longo do processo, então tu vais ver, uau, fogo, eu cheguei aqui. Então acho que é muito importante isso. Vivam o processo, envolvam-se culturalmente, definam objetivos, tenham paciência, mas acima de tudo, elimina a mentalidade de escassez. Tu podes sentar no melhor restaurante do mundo, tu podes comer a comida mais cara do mundo, tu podes isso tudo. O carro que passa, não olhe para o carro e fala, esse carro é de rico ou esse carro é de X. Não categoriza as coisas. Olha e coloca no teu coração, um dia eu vou conseguir. Esse carro eu também quero ter. Agora, tu vais ter que trabalhar para isso. E depois é um processo. Eu posso fazer... definir um processo de uma forma, o Liausio pode definir de outra e tu também, e o resultado disso é isso. Estou aqui em Luxemburgo, mas eu não vim do mesmo caminho que tu vieste. Exatamente. Não, viemos do mesmo caminho. Mesmo no sentido literal. Eu vim de uma zona, de um país, te encontrei no outro e agora estamos aqui. Então... E isso é que é incrível, ele veio de um país, me encontramos no outro, encontramos no outro e agora estamos aqui. Exatamente, porque tínhamos o objetivo em comum de estar aqui. Então é possível, acreditem. Quem quiser dicas sobre como entrar no mercado da construção, sendo angolano, com faculdade e sem faculdade, tenho o contato do Liausio, vou partilhar informações com o Liausio e o Liausio, dentro daquilo que é o direcionamento e a mentoria dele, ele vai conseguir vos dar detalhes, contactos, indicar e é a melhor pessoa para vos encaminhar nesse processo. Então, pessoal, aqui embaixo no arroba vai estar o link do Fábio. Quem quiser falar com ele de alguma forma, também pode falar com ele. Está a empurrar já a batata para mim. Mas pronto, quem quiser falar com ele também, pedir uma ou outra informação, porque não é o ramo dele, não é tipo mentoria nessa cena. Mas ele acaba sempre por dar um help, né, nesse aspecto. Agora, se você está a viver em Angola ou mesmo vive em Portugal e pretende emigrar para um outro país da União Europeia, venha até a nós, LVA Assessorias. Nós fazemos mentorias e assessorias. Mentorias para todos os países da União Europeia e assessorias especificamente para a Alemanha. E agora nós temos companheiros, temos links em Luxemburgo. Seja bem-vindo, não perca tempo, porque eu acredito que a partir do momento que você fizer a sua mentoria conosco, a sua imigração já não será a mesma. LVA Assessorias, nós estamos aqui para ajudar o seu sonho a se tornar uma realidade. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que vocês também tenham gostado. Eu acredito que vão gostar, porque a ideia é mesmo essa. Histórias de vidas reais na imigração é partilhar histórias de vidas reais de pessoas na imigração, em que vamos ter vários prismas, vários aspectos, desde documentação, desde área académica, área profissional. Nós vamos ter aqui várias pessoas a contarem vários tipos de história. E você que quer imigrar, você que vai imigrar, você que já imigrou, eu aconselho a assistir cada episódio, porque você vai ter muitas informações. Muito obrigado, beijo, até o próximo convidado que nós fomos. Nem toda imigração começa com esperança. Às vezes, começa com um aperto no peito e um passaporte na mão, cruzando terminais silenciosos em direção ao desconhecido. Saudade, medo, solidão, o peso de estar longe de tudo o que você conhece. Trabalhando em turnos intermináveis, enquanto a chuva bate no vidro. Mas por trás de cada rosto cansado, existe uma história real de coragem. Da Alemanha à Holanda, cada jornada é um mapa de sobrevivência. Estamos aqui para ouvir e dar voz a quem atravessou o mundo. Histórias de vidas reais na imigração. Cada história pode inspirar a sua. Segue para acompanhar.